não anula o fato de que ele fez algo que não podia, fez algo que não devia. Isso vai ser uma marca que vai acompanhar pela vida toda. Não pode existir pastor divorciado e recasado. Isso é uma vergonha para as igrejas. Eu vou dizer para você, Danico, eu sou divorciado e casado de novo, tá? Lamento. Não, só para colocar no debate, tá? E eu sou pastor, tá? Há 35 anos, tá bom? Em 1 João 3, diz que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então, aquele que casa com a outra, o que a Bíblia está dizendo? Que ele está em adultério. E enquanto aquele que se divorciou, casou com outra, ele continua praticando o adultério. Entendi. Deixa eu chamar o Nicolas aqui, mas olha, o Nicolas. Aí nós temos que ter coragem. Cadê o pastor Nicolas? Volta a tela com o Nicolas. O Nicolas. E aí vocês têm que ter coragem de afirmar o que vocês estão dizendo. Defendendo. Então vocês estão dizendo para mim que um irmão que casou pela segunda vez, independente se ele foi o ofensor ou o ofendido, tá condenado. Ele tá condenado a ir pro inferno. Porque o adúltero não, eu tô falando sério, porque o adúltero não entra no reino dos céus. E o pastor acabou de falar que quem é nascido de Deus não vive na prática. Então esse irmão que casou pela segunda vez, ele está numa prática. Ele é um adúltero. Precisa continuar a explicação, é que no tempo não deu para continuar. Mas então o senhor vai continuar, porque até agora o que eu entendi é que esse irmão vai pro inferno. Não. Então, não é isso. Então vamos voltar com o Nicolas, deixa eu ouvir. É o seguinte, eu não sei porquê, existe uma confusão, na verdade eu sei o porquê. As pessoas misturam questões soteriológicas com divórcio, casamento. Gente, pelo amor de Deus, a salvação é pela fé em Jesus. Ninguém é salvo ou perdido ou vai para o inferno porque casou, recasou, divorciou. A gente está falando disso, o assunto não é esse. Então acabou o debate. Acabou o debate. Mas se está em adultério, se está em adultério e o adúltero não entra no reino dos céus? Então você precisa explicar para nós, Nicolas. Vou concluir, eu vou explicar, porque parece que na igreja não é explicado esse tipo de coisa. As pessoas não explicam isso. É verdade. É simples. Os textos descritivos que falam dos homicidas, dos adúlteros, tudo isso, está descrevendo uma vida de incrédulos. Os incrédulos vivem desse jeito. E quando um crente comete esses pecados de modo obstinado, ele está vivendo como um incrédulo. E é evidente que viver como incrédulo não conta com a aprovação de Deus. O que Paulo está falando é o seguinte: vocês estão vivendo dentro da igreja como salvos, iguais às pessoas que estão fora da igreja. Vocês estão loucos? É isso que o apóstolo Paulo está falando. Ninguém perde a salvação por motivo nenhum. Inclusive por recasamento. A questão não é essa. A questão é que, como filhos de Deus, eu quero agradar o meu pai. Como filhos de Deus, eu quero viver de acordo com ele. Esse negócio de recasou, perdeu a salvação, isso não existe. Isso não existe. Até porque qualquer outro pecado, isso daí é comportamento de seita. É seita que ensina que tem pecados que faz a pessoa perder a salvação e tem pecados que a pessoa não perde a salvação. Isso é comportamento de seita. Você vai para a Congregação Cristã do Brasil, a Congregação Cristã do Brasil ensina que existem os pecados para a morte, que são os pecados de adultério, são pecados graves, e outros pecados não. Meus irmãos, Ananias e Safira morreram porque eles mentiram. Eles não morreram porque eles adulteraram. Essas artificialidades não existem. Não existem. Deus perdoa a pessoa que divorciou e recasou, não podendo fazer isso? É claro que ela perdoa, mas de fato não vai reverter, não vai anular as consequências temporais, as limitações inevitáveis daquilo que essa relação adulterina trouxe. Correto, concordo com você. Ninguém contestou isso. Você está certíssimo, é isso mesmo. Ninguém contestou. A questão aqui da contestação é se ele tem direito de um segundo casamento. Com relação a isso, está certo. Se a pessoa vai sofrer... Não. Você está certo. Você está certo. Não. O que eu ouvi dessa mesa de debate é questão de salvação. A pessoa divorciou e recasou, ela perdeu a salvação. Meus irmãos, salvação não se perde. Pra mim, adúltero não entra no reino dos céus. Ou adúltero pra você entra. Adulto pra você entra. Pastor Nicolas, tô lhe fazendo uma pergunta direta. Adúltero entra no céu?
Adúltero que vive na perdoado prática entra de no céu. adultério. O que vive Essa na pessoa é prática crente? constante. Essa pessoa é crente? É isso que a gente tem que perguntar. Se ela é crente, ela não pode. Se é crente, pode adulterar? Então, Se ela não é o senhor crente, está ela não vai pro céu dizendo, de qualquer pera só jeito. um pouquinho, a mesa calma. Crente não peca. O Nicolas está Crente não peca, dizendo então. que um adúltero mundano vai pro inferno. Mas o adúltero que é crente, ele não vai porque Tá escolhido pra ir pro céu. É eleito. Já é eleito. Ele foi dado uma carta pra ele de euforia. Faça o que você quiser. Ah, pelo amor de Deus, gente. Não, É isso que eu entendi ou O não? adúltero crente vai ser salvo Claro que porque não. está predestinado à O salvação. determinismo, agora entrou o determinismo Claro que aqui não. na mesa. Entrou o biblicismo, porque assim, o que a gente tem que entender aqui nessa discussão é que nenhum crente, pelo amor de Deus, que crente quer desagradar a Deus? Eu como filho de Deus, eu não fico com medo de pecar ou não pecar porque eu tenho medo de ir pro inferno. O 1 João fala, o verdadeiro amor lança fora o medo. Eu não tenho mais medo do inferno, mas eu tenho pavor de desagradar o meu Pai Celestial. E mesmo É o assim temor desagrada, que a não nova tem aliança alguma coloca coisa. no coração. E desagrada, e por isso mesmo, então só quem desagrada numa relação dessa perde a salvação. Agora, quem usa um palavreado errado, quem mente, quem faz qualquer outra coisa, aí não, esses pecados são menores. Gente, eu não sei onde. Então você Mas tá é a vacilando. Bíblia que diz, ô Nicolas, que tem pecado pra morte e tem pecado que não é pra morte. É isso mesmo. E a A Bíblia Bíblia não diz fala quais são. A Bíblia não fala quais são. Então, esses mas pecados. ela diz que tem. Não. Ela diz Tem. que tem. A Sim. blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, pronto. Então, vocês estão Agora- colocando aí o divórcio no mesmo pé que a blasfêmia com o Espírito é Santo. que o problema- Deixa eu voltar com o pastor Leonardo. O apóstolo. O apóstolo Leonardo. Pastor, obreiro, tanto faz. Não tem diferença, não. Vai lá, apóstolo. 1 Coríntios 7,15. Se a pessoa abandonada não está mais sujeita à servidão, está livre ou está presa? Vamos lá. Então foi o que Paulo disse, né? A pessoa abandonada não está mais sujeita à servidão. Quer dizer, então, se eu não estou mais obrigado a servir dentro de um relacionamento se eu fui abandonado. Se eu não estou mais obrigado, eu não tenho nenhum tipo de obrigação. Se eu não tenho nenhum tipo de obrigação, eu faço da minha vida o que eu quiser. Exato. Ponto final. Então, Paulo está se contradizendo. Em Romanos ele Não, fala só- uma coisa, só- em Coríntios deixa ele só- fala não, outra. Eu já expliquei ainda há pouco. Romanos eu É livre da convivência. 1 Coríntios fala de livre da convivência. Não tem que mais Exatamente. conviver com o marido. É isso, gente. A questão é a fácil. exegese. Vamos lá então. Vamos Então, lá. não está mais sujeito à servidão. Então, isso é claro. Isso Não, é claro. não é isso. Agora, a pessoa chegar aqui e falar assim, o debate é, a Bíblia permite um segundo casamento após o divórcio. A gente não está falando aqui se vai A pro céu, discussão é essa. se vai pro inferno, Não, se não é pecado, permite. se é adultério. Não. Permite, Não permite. ou não permite? A Não Bíblia permite. permite. Aonde está escrito que não permite? Não permite. Aonde tá Mas escrito é não claro, foi Se eu ler um colocado texto os que não, textos que está aqui escrito já. isso, aí acabou o debate. Acabou o debate. 7, As pessoas não Romanos texto fora de 7. contexto. Eu quero saber onde é que está Essa escrito é a que não segunda permite. sua interpretação. Então, pera só um já pouquinho, colocou, pera só um 1 pouquinho. Coríntios 7, Romanos Pera só um 7. pouquinho, Não, mas tá aqui, pera O só um próprio pouquinho. Diz outra Lucas, coisa, o próprio tá? Marcos. Diz outra já tá coisa. um monte de Mateus Pera texto só diz um aí. outra Pode coisa. escolher. pouquinho. O pastor e o Nicolas está dizendo que tem dois textos que diz que não permite. Qual que é o texto, Leia o Nicolas, pra texto, gente leia o ler? texto. Leia. Leia o texto. Qual que é o texto Se pra disser gente isso, eu ler? levanto e vou embora. Acabou o debate. Eu Pra também. Se disser, eu entrego. Pois é, o Qual debate que é sempre o tá texto? acabado já. Mas qual que é o Romanos 7 texto? fala, a mulher está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o marido morrer, Isso. desobrigada ficará da lei. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Então, Porém, se Nicolas, morrer, isso. Aí, de se novo, eu vou morrer, o devolver a marido pergunta pro estará senhor. livre da lei e não será De adúltera, novo, eu sofrer vou novas perguntar adúlteras. pro senhor. Um crente, então, que casou de novo, segundo o senhor, ele está em adultério, correto? É, segundo o argumento dele. Não, deixa eu explicar. Ele começou uma relação adulterina e agora ele é um bígamo. Ele é um bígamo. E não E o está em bígamo vai pro adultério. céu? Deixou de existir adultério. O bígamo vai pro A céu? relação. O bígamo vai pro céu, irmão, Nicolas? parece O que a bígamo coisa vai pro tá céu? complicando. pastor. Só pro senhor O concluir. mentiroso vai pro Eu céu. posso falar? Eu posso Fábio. falar? Eu posso Não, falar? segura só pro pastor queria concluir e eu volto com o pastor Fábio. Vamos lá, eu vou que eu tô voltar aguardando falar já. Eu vou Não, voltar não, para não, Romanos 7, meu pastor, Pois porque não. Romanos 7 eu ainda entendo que é uma ilustração para explicar sobre a libertação da lei, falando sobre lei e graça, né? Esses argumentos não se sustentam.
1 Coríntios 7 Mas é uma também. ilustração que fala, da realidade ou não? Não fala. Opa. Ah, então Paulo inventou uma ilustração. Ele falou, ó, a mulher tá ligada ao marido, mas é mentirinha, Não, quem tá gente. Ó, inventando é você, não mentirinha, Paulo. tá? Tá bom. Porque não, O texto tá concluir, dizendo pastor. isso. Nicolas, só o Pastor pastor Nico, concluir. Só uma pergunta rapidinho. Não, eu já volto a palavra pro senhor. Rapidinho. A mulher está ligada ao marido. E a Bíblia não diz se o marido está ligado à mulher, né? Não fala. Que Deus machista é esse, então? Exato. E aí? Vai lá, pastor, o senhor concluiu, o cara pode aprontar a vida toda e a mulher tem que ficar ligada a ele, né? É, mas parece que isso é um pouco de calvinismo mesmo, né? Que é machista mesmo. É um absurdo Porque mulher isso no aí, calvinismo gente. não pode nada, não pode ser pastora, não pode ter... Tal. Também parece que a mulher é submissa ao homem de uma escravatura. E uma das coisas que Deus condena tanto o repúdio e o divórcio biblicamente é por causa dessa razão aí mesmo. Por causa dessa razão. Deixa eu voltar, As mulheres então, eram abandonadas, não tinham direito a nada. Vamos ser sinceros, mulher se tornou cidadã mesmo. Quanto tempo pra cá? É. Era um objeto. Exato. Vamos ser sinceros, É a mulher grande nessa verdade. época da Bíblia aqui. É uma grande verdade. Ela tinha direito de quê? Ela tinha o mesmo direito que um homem? Agora, Deixa eu voltar a eu posso- palavra. posso- Deixa eu voltar a palavra. É o pastor Fábio, logo depois o pastor Carlos. Eu vou Pastor Fábio. passar a minha palavra ao reverendo aqui, que ele tá querendo falar. Ele tá ali, agoniado, ó. Não, mas todo A perna mundo. dele irmão, tá tremendo. Não, Não, mas eu passo, todo mundo depois eu tá falo. agoniado, Eu só mas todo queria- mundo tem que esperar a sua Eu vez. só queria explicar uma Ué, coisa. só um minutinho, pastor Fábio. Eu passo pra ele, o pastor Pastor Calixto. Carlos. Obrigado. Pastor, eu vou seguir. Eu vou jogar aqui- Eu vou, irmão, só falar aqui pra você. Não é cara feia que vai me fazer mudar a regra do debate. É o Nicolas, é o pastor, é o Fábio, é aqui, é lá, depois o Nicolas. Senão, gente, ficam só falando. Pastor Exato. Carlos. Então eu vou falar essa é a minha vez, então. É, então é a sua vez. Então Eu tô querendo queria fazer falar, uma fazer coisa. tempo Então aqui. fala. Tudo bem, vai. Olha só, gente, eu sendo sincero sobre esse tema aqui, a gente precisa combater os excessos. Exato. Por exemplo, o excesso de tratar o casamento como algo descartável e a pessoa viver casando, descasando e recasando novamente. E também tem esse excesso do radicalismo em que a pessoa tem que ficar apegada à outra a vida toda, mesmo sendo a pessoa ofendida, traída, agredida em um relacionamento. Esse discurso, eu acredito que ele se aproxima de um discurso que faz apologia e vive de conivência com os índices alarmantes do feminicídio. Se a pessoa está infeliz dentro de um relacionamento e há um adultério, e quando eu falo de adultério, eu não falo apenas de traição, mas eu falo de adultério do sagrado matrimônio, onde a pessoa é agredida constantemente. E quando eu falo de ser agredida, eu não estou falando apenas do homem que agride a mulher. Existem mulheres agressoras também. Sim. Tem mulheres que provocam bastante agredindo o homem a ela ser E não agredida só também. agressão física, né? Tem pastor? tudo, Muitas emocional. vezes a agressão emocional é muito mais Agora, a forte. separação não pode ocorrer por incompatibilidade de gênero, Exato. não pode ocorrer por Banalidades, divergências, banalidades. ou banalidades no geral, entendeu? Agora, esse excesso aí de a pessoa ter que ficar apegada a vida toda ao outro só se a morte o separar, como alguns estão dizendo, a sua morte separa. Meu pastor. Aí a pessoa tá formando uma seita. Então, Sabe se é a o que eu não morte entendo? que separa, então vamos Contratar fazer igual a a Flor de Pastor, Lis, né? sabe o que eu não entendo? É o seguinte, que Espera só um pouquinho. eles acham que é legal separar. Separar pode. Só não pode casar de novo. Eu não consigo entender isso. Querido pastor Carlos. Obrigado. Vamos lá, mais uma vez eu recorro às observações bíblicas teológicas. Não podemos usar aqui textos de equivalência dinâmica, mas textos com equivalência textual. A Bíblia diz, e eu queria apresentar isso aqui para vocês, que Deus ele é divorciado de Israel. Jeremias capítulo de número 3, pastor Calixto, versículo 8. Por causa de vossos diversos adultérios e por conta de vossos pecados, eu vos darei carta de divórcio, ó Israel. Está escrito aqui no texto. Aí Jesus veio à terra e noivou com a igreja. E ele vai casar com a igreja. Apocalipse capítulo 20 diz que a noiva de Cristo casará com ele na sua vinda, se tornará então com Cristo um só. Porque o sentido do casamento é esse. Ou seja, quando nós entendemos o que é divórcio e não confundimos com repúdio, Deuteronômio capítulo 24, olha o que diz o texto. Quando um homem ver algo que considera indecente na mulher e lhe der carta de divórcio, esta mulher, indo embora porque foi divorciada por ele, e
casasse com outro marido, tudo bem. Mas se esse outro marido rejeitá-la e também lhe der carta de divórcio, ela não pode voltar para o primeiro. Nicolas citou a lei, citou um texto, citou a lei. Segundo a lei, não poderia. A lei está dizendo que podia. A lei proíbe é que esta mulher volte para o primeiro marido. Aí o texto fala, porque é abominação ao Senhor. A Bíblia não condena, irmãos, o divórcio. Eu não sou apologista do divórcio, sou casado há 26 anos. Eu apoio o casamento cristão, eu sou cristão e conservador. Agora, a Bíblia, teologicamente, nós temos as escrituras e ela nos ensina que divórcio é uma coisa, repúdio é outra. Havia duas escolas em Israel, a escola de Hillel e a escola de Shammai. Shammai tinha uma visão mais conservadora, tradicional, mais ríspida e não aceitava quando uma mulher era enviada embora, mandada embora de casa e lhe dava a carta de divórcio. Achava que aquela mulher deveria viver pedinte durante toda a sua vida, porque como o senhor bem colocou aqui, naqueles dias as mulheres não tinham valor nenhum. Mas Hillel, que era um grande rabino, inclusive da escola que um dia estudou Paulo de Tarso, tá? Ensinava que esta mulher, segundo a própria lei interpretada por Shammai, poderia sim divorciar e casar normalmente. Ou seja, Nicolas recorreu à lei para dizer que segundo a lei não pode. Mas segundo a lei, sim, pode. A Bíblia não proíbe. É um equívoco interpretativo. É uma falácia. Eu queria pedir aos debatedores que me explicassem. Porque eu li no livro de Esdras que Deus mandou que os sacerdotes que estavam casados se divorciassem por causa que eles casaram com mulheres que não deveriam se casar. Tá lá. Parece que o divórcio, em alguns momentos, e aí é o que eu vou perguntar para os senhores de novo, esses sacerdotes, esses homens de Israel, porque parece que era mais de 70% da comunidade, não se casaram mais? Parece-me que Israel estaria dado ao fracasso assumir do mapa, se não houvesse de novo um outro casamento. Tá lá. Então também eu gostaria que nós pensássemos nisso. Se alguém quiser comentar, vou voltar a palavra agora ao reverendo Antônio. Só queria complementar aquela ideia que nós estamos conversando sobre assumir um novo casamento. Dentro daquilo que a Bíblia prescreve, existe o tempo da ignorância. Então nós não podemos deixar, como o próprio pastor Nicolas disse, pouco se é falado isso nas igrejas. O tempo da ignorância. Poucas pessoas têm essa noção porque algumas delas usam, na interpretação sobre o divórcio e um casamento novo, usa o texto de Mateus 19 com a cláusula de exceção, que ali não está falando de exceção, ela está falando de dois pecados, fornicação, né, e adultério. Mas eu não quero entrar nesse assunto, porque vai demandar tempo. Porneia é amplo, tá, pastor? Agora a questão é a seguinte, é o tempo da ignorância. E nós precisamos fazer com que essas pessoas que já casaram depois de divorciadas entenderem que elas precisam então se arrepender, pedir perdão a Deus, e a graça perdoadora alcança a vida daquele que se arrepende do pecado, de maneira que ela pode continuar casada, ela vai continuar casada. A questão é que ela vai ter uma outra forma de enxergar o relacionamento do casamento a partir daí. Ou seja, a partir de agora, ela vai entender que o casamento é algo que precisa ser cuidado, preservado, precisa haver uma vida em comum, precisa haver um comportamento de perdão, de misericórdia, de compaixão entre os casais, ou entre marido e mulher. Então, é o tempo da ignorância que Deus também leva em conta. Que às vezes a igreja precisa cuidar dessa questão. Ou seja, ensinar a pessoa, esses que ainda não casaram, a questão da importância do casamento e daquilo que a Bíblia fala sobre a questão da separação, do divórcio e tudo o que implica após isso. É essa a questão, pastor. Pastor Antônio, o senhor está corretamente. Mas então, pelo que eu entendi, o senhor entende que o segundo casamento é possível
e que essa pessoa vai ser educada, talvez com o seu próprio modo de vida, porque errar é humano, continuar no erro é tolice. Então, Foi o que eu falei. Você acaba se consertando. Gente, ninguém aqui está dando o menor valor ao casamento. O casamento, ele é santo. E o propósito de Deus é que ele fosse para sempre. Mas, se não me falha a memória, foi o próprio reverendo que disse: esse propósito de Deus que ele fosse para sempre é antes da queda. Depois da queda, só veio os intempéries do pecado sobre nós. E aí, Nicolas, como é que você vê isso? Só que deixa me falar Sim, só um instantinho, sim, pastor. Lógico. O que o senhor falou agora é muito importante. Por isso que casar no Senhor, como Paulo recomenda à igreja, é exatamente o que o irmão falou. Oração, conhecimento. Não ter, né? Conhecimento. Não se precipitar e tal, Perfeito. na escolha e tal. Eu estava lendo certa vez sobre a questão das escolhas do homem e a vontade de Deus. E diz assim: as nossas escolhas estão diretamente ligadas à nossa saúde espiritual. Depende como você tá, né? No momento. Se a minha saúde espiritual espiritual está ruim, eu vou fazer escolhas ruins. Se a minha saúde espiritual ela está boa, eu vou fazer escolhas segundo a vontade de Deus. Não, isso Vai ser perfeito? Não. Mas Mas vai ser próximo, menos traumático do que aquilo, como, por exemplo, casar com um homem, no caso, a moça, bonito, trabalhador, mas o que aconteceu? Ela não pediu orientação de Deus, ela não se preocupou em conhecer melhor ele, ela não se preocupou em ela se submeter à vontade de Deus e saber aquilo que a palavra de Deus fala a respeito de um casamento. Olha, gente, só um pouquinho, Nani, deixa eu ver aí, nós temos participação dos ouvintes, vamos ouvir o que a Nani tem para dizer aí. Vai lá, Nani. Bom dia, pastor Calixto, tudo bom? Bom, querida, que bom ouvir tua voz. Ai, que legal, pastor, o debate tá pegando fogo, tá muito bom o debate de hoje e nós temos sim participações. Rapidinho aqui, eu não vou citar o nome, né, o ouvinte não quis se identificar, legal. Mas ele falou: pastor, conheço um casal muito abençoado. O rapaz, muitos anos atrás, havia se casado com uma moça, porém, ele não sabia que ela era amante do patrão. O casamento durou menos de 3 meses, pois a moça confessou a situação e deixou o lar para assumir a relação com o patrão. Naquele tempo, pastor, o rapaz já era líder de jovens e um excelente obreiro. Mais tarde, Deus lhe concedeu uma nova oportunidade. Ele se casou com uma verdadeira serva do Senhor. Hoje vivem uma vida no altar dedicados à obra. Mas a pergunta dele é, pastor, e esse casal, apesar de viver no altar, ele está condenado diante de Deus? Eles estão condenados? Vamos ouvir o Nicolas. E aí, Nicolas, o que você tem a dizer para esse casal? De novo, a gente voltou para aquela coisa: estamos condenados diante de Deus, ou seja, vai para o inferno? Não é essa a questão. A questão não é soteriológica. A questão aqui é se Deus aprova isso ou não, se o que eles fizeram é correto ou não. Pode estar no altar, pode estar fora do altar, pode estar onde for. A consagração pessoal do indivíduo não anula o fato de que ele fez algo que não podia, fez algo que não devia. Isso vai ser uma marca que vai acompanhar pela vida toda. Não pode existir pastor divorciado e recasado. Isso é uma vergonha para as igrejas. Eu vou dizer para você, Dani, que eu sou divorciado e casado de novo, tá? Lamento. Só para colocar no debate, tá? E eu sou pastor, tá? Há 35 anos, tá bom? Só para colocar. Pessoal, vai ver, você vai me colocar no inferno também. Porque o céu é exclusivo dos calvinistas, né? Vai ver? Mas beleza, só para colocar, vamos lá. Bom, como eu disse, não é nenhum ataque pessoal, mas a escritura fala que o presbítero tem que ser homem, marido de uma só mulher. Eu não tenho duas mulheres, não, eu só tenho uma mesmo. Eu não tenho duas, não, só tenho uma. Mas vamos lá. Bom. O vínculo conjugal não se desfaz com o divórcio. Isso é o que você acha, né? A Bíblia já mostrou para nós aqui que é bem diferente. É o que Paulo fala em Romanos 7. Não, é o que você entende que Paulo fala em Romanos 7. Exatamente. É diferente. Uma coisa diferente da outra. Tá? O que o Nicolas está interpretando é uma coisa, o que a Bíblia está dizendo é outra. Vamos só terminar a palavra do pastor Nicolas. Bom, eu queria só destacar que todos aqui estão fazendo uma interpretação. A questão é qual é a mais responsável.
E eu acho que, historicamente, a gente tem um parâmetro bem válido aí de qual é a interpretação histórica mais favorável, já que até os bons séculos atrás, o conceito de divórcio e recasamento era bem mais restrito do que a gente tem hoje. Inclusive, Nicolas, o Didaquê não trata dessa questão como você tratou. E o Didaquê é o material, o documento dos apóstolos do primeiro século. E não trata da forma que você está tratando. Então, eu acho que tem um outro equívoco histórico também na questão. Mas pais apostólicos, patrística, eles também cometem erros porque eles não são inspirados. Então não vale, o seu argumento anterior não vale para esse argumento aí. Você concorda comigo? O que eu estou querendo dizer é que hoje em dia existe sim uma banalização de divórcio e recasamento. Isso entrou no ministério pastoral. Mas ninguém está falando o contrário disso. A banalização existe. Isso existe. Ninguém aprova isso, Nicolas. Ninguém está aqui para defender, fazer apologia. Tá falando assim, vai, casa e separa a hora que você quiser. Ninguém está falando isso. Agora é você que não está entendendo a gente. A gente não está dizendo aqui que é isso que todo mundo aqui tem que fazer. Se o pastor Calixto casou novamente, ele teve motivos para isso. Houve razões. Se outros que estão nos ouvindo fez isso também. A questão é... Então, você sabe, deixa eu falar aqui. Sabe o que eu não gosto? Eu não gosto é do farisaísmo. Exato. Porque desde o começo, todo mundo conhece a minha vida aqui. E aí vem se atacando para que se tal. Eu não tenho problema nenhum. Quem me coloca no céu não é A e nem me tira do céu não é B. Sim. Eu sei a vida que eu levo e eu sei o que eu faço e eu sei a aprovação de Deus que eu tenho no meu ministério. Eu posso fazer a pergunta? Só basta olhar 30 anos de ministério e o que eu sou. Eu posso fazer a pergunta pro Nicolas? Não, mas só pro Nicolas completar. Eu posso fazer a pergunta? Eu não gosto é desse farisaísmo de que, entendeu? Não, E foi o que Jesus rebateu. Nicolas, só pra gente ser honesto, o pastor Nicolas terminar a sua palavra. Eu só queria que ele concluísse também com esse pensamento. Você é calvinista declarado, várias vezes já debatou sobre isso. Se um calvinista escolhido por Deus, segundo o seu próprio conceito, ele adulterou e ele está no segundo casamento, mas ele foi escolhido por Deus, ele vai para o céu assim mesmo? Eleito. A salvação depende do vínculo conjugal? Ou Depende. da fé em Cristo? Depende. Opa, depende? Depende? Se o vínculo conjugal tem a ver com adultério, se o cara tá casado, mas tá adulterando, a pergunta é essa. Você é calvinista. Não, peraí. A gente tá falando aqui de uma... Na mesa, a gente tá falando aqui que alguém aqui parou de pecar depois que se converteu? Não, a questão é, o divorciado pode casar ou não? A questão é essa. Se você acha que não, ele tá em adultério. Não pode casar. Se você diz que você acha que não, você diz que não. Isso, se não, e ele é um escolhido por Deus, ele vai pro céu assim mesmo? Isso, Vai ou ele não? vai pro céu. Agora deixa eu falar. Agora deixa eu te falar. Então, a Bíblia também fala, então o pensamento... Tem crente que mente? Tem crente que mente? Acredito que tenha, sim, claro. Com certeza. Ele vai pro céu. Nicolas, só te fazer uma pergunta. Eu não sei. Espera só um pouquinho, gente, porque senão a gente vai ficar só com o Nicolas. Mas a pergunta que eu faço pra mesa aqui, para todos, pro reverendo Antônio, pro Fábio, pro Leonardo, que eu vou votar agora com o Leonardo, e depois o Fábio, a pergunta é, você pode botar no mesmo grau, no mesmo peso, uma mentira? Por exemplo, o marido pergunta pra mulher, amor, você estava lá na casa da sua amiga, que ele não gosta. Aí ela, para esconder, eu não estou dizendo que ela deve fazer isso. A gente sabe que é mentira, que é pecado. Que não é correto. Que não é correto fazer isso. Aí ela fala assim, não, eu estava na casa da minha mãe. Ponto. É errado, é mentira? É errado, é mentira, é pecado. Mas você pode colocar esse pecado no mesmo grau de que ela falou pro marido, não, eu não estava na casa da minha amiga, enquanto ela estava no motel adulterando, é o mesmo grau? Ou Paulo não diz que tem pecado para a morte e há pecados que não é para a morte? Ou seja, gente, é uma loucura. Tem crente que mente? É lógico que tem, mas eu não posso botar uma mentira como essa no mesmo grau de um adultério. Exato. Eu não sei, queria ouvir de vocês. Eu penso que não, mas, Leonardo... Eu também penso que não tem grau de comparação. E quando as pessoas falam, Deus... Ei, rapidinho aqui. Se você quer começar a ganhar uma renda extra com o YouTube e as redes sociais, acesse o link fixado nos comentários ou na descrição desse vídeo. Você acaba de assistir mais um corte do Mundo Cristão. Não esqueça de deixar um like neste vídeo, escrever sua opinião nos comentários e se inscrever no canal.